Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Gabriel e hoje eu vou mostrar para vocês como a gente consegue melhorar a representação técnica dos nossos projetos usando um software BIM, no caso nosso aqui, o ArcLine. Então vamos lá. Bom, e o projeto que a gente vai trabalhar hoje é esse daqui que eu apresento para vocês, tá? É um projeto que eu montei, basicamente, um apartamento pequeno, um dormitório e etc. Eu fui montando sem me preocupar com nenhuma regrinha de representação, tá? Então pode ver aqui que elementos que tem mais itens, está meio caótico, tá um em cima do outro realmente. E aí é isso aqui que eu vou dar a dica para vocês, tá? Como colocar a paginação de piso, como definir esses elementos, tá? Como que a gente deixa certinho, né? Para a gente conseguir representar da melhor forma possível, tá? Então ele está em 2D, como é um software BIM, o ArcLine, se eu vim aqui para o 3D, eu vou conseguir todas as animações paramétricas, vou conseguir representar, ver como está representado esse projeto também no 3D, posso configurar minha câmera aqui, enfim. Isso daqui tudo a gente consegue ver em outros vídeos, né? Como que funciona, como que o ArcLine trabalha para essa forma, tá? Mas basicamente só mostrando para vocês, está tudo feito em 2D, 3D e etc. Tá? Vai estar tudo aqui bonitinho, ó, tapete, TV, rack, cadeira, enfim, cortina, tudo mobiliado certinho, com todas as animações do software de forma paramétrica. Então a gente sabe que quando a gente trabalha, né, em um software tão poderoso que dá uma vasta gama de ferramentas para trabalhar, então para projetar, a gente acaba às vezes se empolgando, vamos chamar assim, colocando os elementos ali no desenho e depois quando você vai ver, voltar para o seu 2D aqui, tá dessa forma aqui, um elemento em cima do outro, um item em cima do outro. Então eu vou ensinar vocês justamente isso, como a gente sai dessa planta aqui, onde não tem controle nenhum de representação, para uma planta boa, tá? Uma planta com excelente qualidade técnica e algumas variações dela, tá? Então eu vou ensinar também algumas variações dessa planta. Então vamos lá. Para isso, a gente tem um modelo projetado aqui bonitinho, tá? Tudo no seu devido layer. Então, aqui a parte de parede no layer de parede, objeto no layer 0, enfim, no layer específico para eles, né? Enfim, cada um no seu devido layer, tá? E aí eu vou começar a dar algumas dicas para vocês de como eles conseguem otimizar essa planta baixa, tá? A primeira dica é usar o preenchimento desses itens, tá? Não só os preenchimentos, mas também a tipologia de linha desses carinhas. Por quê? Dentro disso, a gente vai usar muito 3 conceitos aqui principais, tá? Da barra de configurações. O primeiro são as propriedades gerais, né? Então, cor, tipo de linha e espessura, logicamente, vão ser fundamentais para eu dar o peso gráfico que eu desejo para os elementos. O segundo é aqui a troca de ordem. Então, para eu definir o que fica em cima, o que fica embaixo na minha representação, como que eu vou representar esses carinhas aqui, eu vou fazer através daqui. E o último, e não menos importante, o exibir preenchimento em 2D. Quando eu habilito isso, automaticamente o meu item dá um preenchimento e eu consigo mesclar a ordem perfeitamente. Fica muito fácil de eu organizar essa sequência de exibições, tá? Por exemplo, aqui meu tapete dá para ver por baixo do sofá. Não quero que ele veja porque o sofá fica acima do tapete. Essas coisinhas de ordem de exibição. Vocês já vão ver que vai melhorar muito a representação nossa. E no final ainda a gente vai colocar a paginação de piso, colocar na prancha com peso gráfico e finalizar o projeto, tá? Parece que é muita coisa, né, para fazer e etc. Provavelmente quem trabalha com CAD vai pensar, pô, vou ter que dar trim em todas essas linhas, né, esse tipo de coisa. Não, tá? Vocês vão ver que é bem mais fácil do que parece, é muito tranquilo de fazer. Primeiramente, vamos lá então, eu vou trabalhar com o preenchimento, tá? Vou ensinar vocês a fazerem o preenchimento. E como que funciona? Basicamente, você seleciona o objeto, tá? E aí o objeto, naturalmente, pode ser qualquer objeto, literalmente. Então, pode ser qualquer bloco aqui do ArcLine, pode ser qualquer objeto aqui do ArcLine. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar esse gabinete, que mostrando as configurações paramétricas dele aqui para vocês. É esse gabinete aqui, tá? Um gabinete simples. Como que eu faço para mudar a representação dele?
Seleciono. Habilito essa opção aqui, habilitar preenchimento 2D, tá? Então habilito isso aqui. Automaticamente ele vai me abrir essa janela ou vai preencher automaticamente o item. De qualquer forma, se ele abrir a janela, eu faço o seguinte: defino a cor que ele vai preencher, no nosso caso é branco realmente. O tipo de linha que vai ter esse preenchimento, qual que é o peso da linha, não vai ter, porque é só um sólido realmente, tá? Então, Gabriel, me explique esse menu, por favor. Eu quero entender mais desse menu de Ashura, que é extremamente importante. É bem simples, gente. Aqui em cima, em geral, são as propriedades gerais. Então, qual a cor da minha Ashura, qual o tipo de linha da minha Ashura e qual o peso gráfico dessa minha Ashura. Então, nesse meu caso aqui é branco, tipo de linha simples, porque é uma linha reta comum, e peso de linha 0, porque eu não quero que ela tenha peso de linha que atrapalhe meu desenho com peso gráfico, tá? E aqui embaixo, Ashura. Aqui embaixo são as propriedades dela. Então, se ela vai ser um sólido, se ela vai ser gradiente, se ela vai ser padrão. Então, aqui eu escolho o padrão da minha Ashura. Ou se ela vai ter ângulo, qual que é o espaçamento. Essa parte aqui lembra bastante as configurações de CAD, como por exemplo a do ZWCAD. Então, quem já trabalha com CAD vai assimilar bem essas configurações, mas é basicamente isso, tá? Qual o tipo de Ashura, qual o padrão dessa Ashura e qual o espaçamento e ângulo dela, e se ela vai ter cor de fundo. A gente vai trabalhar com isso aqui daqui a pouco, tá? Aqui embaixo vou ter os limites, né, dessa minha Ashura. Se eu quero mostrar a borda da minha Ashura, como que funciona, tá? Então, é um menu bem completo que a gente vai abordar bastante nesse vídeo. Então, vamos lá. Aqui é sólido, porque eu quero sólido. E aqui, cor branca realmente. Quando eu dou um OK, ele já vai preencher, ó. Vocês vão perceber que ele vai preencher o meu modelo aqui até na seleção. E agora, se eu saio... Ué, Gabriel, não aconteceu nada. Exatamente, por enquanto não. Por quê? Porque esse rack aqui e esse tapete aqui estão na troca de ordem 8, que é a mais inferior. Deixa eu aumentar aqui o meu Properties e ocultar o meu navegador de projetos, que eu não vou usar agora. Então, os dois estão no mais inferior. Quando eu seleciono esse carinha aqui e falo, não, pô, isso aqui vai estar no nível 7, porque vai ser acima do meu tapete. Prontinho, ele já oculta o que tem embaixo, já melhora bastante. Põe aquelas decorações, Gabriel. Aquelas decorações eu só subo para cima, né? Então, se aqui está 7, eu vou deixar 6, ela vai voltar a apresentar. E a TV que estava automaticamente aqui, tá? Então, aqui eu também vou deixar ela como 6, para ela apresentar em cima do rack. Então, show de bola. A gente já tem a primeira correção. Então, seguindo essa lógica, vou habilitar aqui também o preenchimento do sofá. E vou deixar ele como 7 também, para ficar acima do tapete. Já adiantando um pouquinho, eu vou deixar esses elementos como 6, tá? Só uma categoria acima aqui, porque a gente vai ter a categoria do tapete e depois a categoria do piso. É uma ordem, tá, gente? Vamos imaginar como uma camada de bolo. Eu tenho a primeira camada, que é a 8 inferior, camada 7, camada 6, camada 5, camada 4, camada 3, camada 2, camada 1, que é a mais alta de todas, tá? Então eu vou organizando assim os meus elementos dentro do desenho. Bom, pensando nisso, eu vou selecionar essa bancada e vocês já vão ver como a gente vai resolver bastante coisa com a configuração. Então, selecionei a bancada, habilitar preenchimento 2D, configuro aqui para ser sólido realmente, da cor branca, dou um OK, ele meio que salva a última configuração, então também facilita bastante. E aqui eu vou colocar um 7 ou 6 para ela também. Vocês já vão ver que aqui a nossa bancada da cozinha já limpa bastante informação. Pô, Gabriel, quero aqueles armários de cima, mostrando, né, mais pontilhado. Tranquilo. Seleciona eles ou em 2D ou em 3D, tá? Da maneira que vocês preferirem. Vai ser só selecionar esses carinhas aqui e trocar aqui, ó, do tipo de linha. Vocês vão trocar de layer para pontilhado. Então, dashed, por exemplo, é uma boa linha para isso. E quando você voltar, ele vai estar aqui pontilhado. Aí é só vocês colocarem uma exibição acima, né? Então, pode ser em 3D para ficar até mais fácil. Seleciona aqui e aumenta a ordem deles. Vou colocar 5 para ficar acima. Prontinho, definida ali a projeção dos armários de cima. Bem facinho, né?
Bom, gente, eu fiz um corte aqui no vídeo para não ficar muito repetitivo, eu fazendo as mesmas configurações para todos os itens aqui do projeto, porém, foi basicamente isso, tá? Então, eu fui organizando, selecionando o que eu queria, marcando a opção de preenchimento aqui embaixo, tá? Exibir preenchimento, definindo a cor e a ordem de exibição dela. Então, por isso que aqui tem a bancada, uma prateleira, as decorações em cima o armário. Então vamos ver no 3D como está isso? Então, a bancada, os itens em cima da bancada, uma prateleira, os itens da prateleira e a projeção dos armários, tá? Então, basicamente, tudo que tem aqui foi feito dessa forma para organizar, tá? Guarda-roupa, a mesma coisa. Então, aqui a gente tem os módulos de gabinete feitos. Basicamente, selecionei, habilitei o preenchimento 2D, defini a ordem. Armários do banheiro, a mesma coisa. Cliquei, habilitei o preenchimento, defini a ordem. Então, assim, é uma coisa bem rapidinha de fazer, tá? Não levei nem um minuto para fazer tudo aqui, então é bem tranquilo. E conforme você for desenhando, já dá para ir definindo as achuras e definindo o preenchimento, tá? Eu deixei um único item aqui para fazer junto com vocês, que é a parte do tapete, que eu vou mostrar porque eu gosto de fazer, vou mostrar um pouquinho diferente, um conceito um pouquinho diferente para vocês. Bom, então, que conceito que é? O conceito de usar uma achura padrão com uma cor de fundo, tá? Bom, então vamos lá. Vou selecionar aqui, propriedades, vou exibir o preenchimento e eu vou habilitar aqui o preenchimento das achuras, tá? Gabriel, mas agora o menu está um pouco diferente, o que aconteceu? O que aconteceu é que ao invés de eu vir no menu rápido aqui, eu fui no menu do lapisinho aqui que abre um menu mais avançado dos elementos, tá? Porém, a mesma coisa, gente. Se eu habilitasse aqui, viesse aqui no propriedades, habilitasse o preenchimento 2D e clicava no quadradinho aqui, né, naquela parte que eu falei para vocês, funcionaria da mesma forma. Ele abre a mesma janela. Bom, então vamos lá. Com isso daqui, eu defino os elementos. Então, qual a cor do meu padrão? Nesse caso aqui, eu vou deixar uma cor cinza, um pouquinho mais escuro, pode ser essa aqui mesmo, tá? Por quê? Porque essa cor agora é a cor da linha da minha achura, que agora vai ser um padrão e não vai ser mais sólido, né? E aí, eu vou dar um ok aqui pra gente ver como é que tá isso daqui, ó. Então, agora é isso que está acontecendo. Ela tem um padrão de achura ao invés de ser sólido, então ela já passa alguma informação aqui de achura, tá? E eu posso definir do jeito que eu quiser isso daqui aqui. Então eu posso selecionar a achura que eu quero, posso selecionar o ângulo que eu vou querer essa achura, então eu vou querer ela 45 graus, por exemplo, e aqui um espaçamento menor, vou querer 100 milímetros, ela já altera, ela já coloca na angulação certa e troca ali a parte do espaçamento. Então é isso que acontece. Aqui eu coloco ângulo e aqui a dimensão dessa achura, perfeito? Vou definindo dessa forma como que vai funcionar. Então, basicamente assim, a gente faz o tapete. E o tapete está acima do piso, né? Então eu vou colocar a prioridade 7 nele aqui para ele ficar acima do nosso piso. E agora, gente, eu vou aproveitar e já vou falar um pouquinho de como a gente consegue fazer um efeito de paginação bem legal aqui no Arcline, tá? Eu posso associar as achuras, como vocês viram aqui, às lajes também. Então, se eu fizer uma laje de piso acabado, eu posso vincular essas achuras e usar o mesmo conceito que eu usei aqui para elas, tá? Mas eu vou usar aqui o menu de rascunho achura, que eu quero passar bastante esse menu para vocês, para reforçar essa parte de criação de achura. Bom, antes de começar a parte de paginação, tem uma configuração muito importante que eu tenho que passar para vocês, que é aqui no menu de Settings. A gente vai vir aqui em configuração de item e vai achar dentro desses menuzinhos internos aqui a parte de achura. Então a gente tem gabinete, revestimento, escada, aqui vai comandar tudo do Arcline. E uma delas é isso daqui, ó, propriedades de achura. E a gente vai desabilitar essa opção, omitir a achura atrás dos textos, porque aí ela não vai fazer recorte em blocos ou algo do tipo, ela vai desconsiderar o limite desses carinhas. Porque diferentemente do CAD, eu não preciso ficar cortando esses itens, né? Eu vou sobrepor eles na minha vista, que é muito mais fácil, tá? Então, desabilita aqui, omitir achura atrás dos textos para dar certo isso que eu estou passando. Bom, desabilitei, ele vai calcular aqui rapidinho, e aí como que eu faço para criar esses elementos? Antes de começar a criar
loucamente os elementos, eu vou abrir aqui o gerenciador de layers e eu vou criar um novo layer, tá? Então eu vou vir nesse carinha aqui e nomear esse novo layer como paginação de piso. Vou colocar até uma observação aqui que é uma Ashura, tá? Então, paginação de piso, vou dar o OK, agora eu tenho um novo layer. Bom, bacana. Agora eu vou criar essa minha Ashura. Para criar essa Ashura, eu vou criar por polígonos imaginários, que é uma Ashura que eu coloco o contorno dela. Então, eu vou querer o contorno geral do meu ambiente. Vou querer daqui até aqui a parte de trás e até aqui. Então, definir esse contorno inteiro e dar um OK, ó, porque aí ele vai criar realmente esse carinha aqui. E eu defino como que eu quero ele, tá? Qual que é a camada? A camada é paginação de piso, que eu acabei de criar. Cor por layer, tipo de linha simples, tá? Por layer. E eu posso escolher isso daqui, gente, posso criar um estilo meu para sempre ter disponível esse carinha aqui também. Vai funcionar super certo. E olha que legal aqui, ele já está embaixo das maiorias do elemento. Eu só esqueci de achurar aqui a nossa geladeira, acabei pulando, sem problemas, eu faço agora. E já elevo ela aqui um nívelzinho para ficar em cima do nosso piso. Prontinho. Então a gente tem bastante detalhe de paginação já. Eu só vou escolher outro pattern aqui, não vou querer a parte de tiras, eu vou querer uma coisa mais quadrada. Pode ser essa daqui mesmo, tá? Vou usar uma quadrada comum aqui. E aí eu vou colocar 2000 por 2000, tá? De milímetros aqui, né? Como a gente está trabalhando em milímetros. E ele já vai se alterar ali para mim, ó. E essa Ashura aqui, para não ficar tão forçada na paginação de piso, eu vou trocar a cor dela. Então, a cor dela aqui está por layer. Eu vou mostrar a outra alteração, então, que é pelos layers. Então, vou entrar nos layers, camadas usadas, e aqui, ó, paginação de piso. Em paginação de piso, eu vou clicar aqui e vou escolher uma cor mais fraquinha ainda, tá? Vou escolher uma cor bem fraquinha para o nosso piso, para ele ficar bem discreto ali, ó, já com uma paginação bem legal, porém, bem discreta. Tá? E aí eu posso escolher, né, qual que eu vou trabalhar, se é tão clarinho assim, ou se é um pouquinho mais forte para já mostrar um pouquinho mais, mas também ficar discreto, tá? E aí eu defino com base na minha necessidade. E aí vocês podem estar olhando e falar, Gabriel, mas tem algum conflito ali, né? Olha meu tapete e meu piso aqui estão colidindo. É isso aqui que eu falei que o tapete ia ser diferente, tá? Por quê? O tapete, a gente habilitou aquela Ashura de strip, beleza. Porém, ela está transparente, né? Ela está só com as tirinhas. Então, eu vou habilitar a cor de preenchimento de fundo. E essa cor de preenchimento de fundo eu coloco branco, ó, prontinho. Então, bem facinho, a gente já criou uma intermediária aqui. A gente já criou uma diferença, né, entre o tapete e aqui o nosso piso, tá? De paginação. Então, já dá para ver uma diferença bem clara ali, um peso gráfico bem mais interessante, tá? E aqui as Ashuras, é só terminar os desenhos aonde ela vai, né? Então, no caso aqui da varanda, se vocês quiserem, para ficar mais fácil, precisa criar toda vez isso, Gabriel, que chato, né? Não, botão direito, na que você já criou. Se for igual, você vem aqui em criar semelhante, tá? Que aí você escolhe a forma de polígono ali e sai criando. Então, clica aqui, aqui, aqui e aqui, confirma, tá? Ele vai te dar uma ilha realmente por padrão aqui, caso você queira, tá? Ele já identifica aqui as aberturas, e aí você vai fazendo um ajuste ou outro, né? Por exemplo, esse daqui fica mais alto que o nosso piso, ok? E aí eu dei outro corte aqui, terminando as Ashuras, tá? Então eu coloquei todas as Ashuras do jeito que eu mostrei lá, polígono, colocando, definindo a cor no layer e definindo aonde que isso aqui vai ficar, tá? Então bem certinho, ó. Já temos tudo isso definido. E agora, Gabriel, o último para acabar, para finalizar a minha representação técnica. Agora que eu tenho paginação, eu tenho os itens na ordem certa, eu tenho a camada, eu tenho preenchimento, já vi coisa pra caramba, já aprendi coisa pra caramba nesse vídeo. Eu preciso melhorar o peso gráfico das minhas paredes, né? Minha parede não pode ficar no mesmo peso gráfico aqui que um rack, por exemplo, que está visível ou algo do tipo. Então, eu vou ensinar vocês como resolver isso daqui, tá? Bom, as minhas paredes, só para vocês darem uma olhadinha aqui, estão no nível mais alto, tá? Então, já estão acima dos elementos. E para mudar isso daqui, como que a gente vai fazer? Exatamente, por layer, tá? Então, a gente vai entrar nas configurações de layers, que nem eu fiz lá na parte de paginação, mas ao invés de trocar as cores das paredes, a gente vai trocar aqui, ó, espessura, tá?
Então, se eu aumentar a espessura, vou colocar, por exemplo, 0,30 e dar um OK, 0,30 milímetros, tá? Vocês vão notar que aqui a espessura das minhas paredes já aumentou, ó. Então já ficou bem maior. E aí já dá uma diferença aqui entre as linhas. Gabriel, como que eu sei qual que é a espessura correta para eu jogar na minha prancha? Como eu sei qual que é o certo? Você vai ver aqui em cima. Aqui em cima você vai conseguir comandar o layer e ter uma prévia do que você está vendo. Então 1 para 50, 1 para 100, na 1 para 100 ficaria assim a nossa prancha, na 1 para 50 ficaria assim. E assim por diante, tá? E aí você consegue ir alterando sem problema nenhum os seus elementos e ver como que ia ficar em cada item, não para 500 assim, então é inviável. Então aqui a gente vai ver qual achura, qual escala a gente está usando lá na prancha para corrigir aqui. Então vamos lá, navegador de projetos, eu vou até a nossa folha. A nossa folha aqui, a gente está usando a escala de 1 para 25. Então aqui eu vou ver uma prévia mais legalzinha aqui, então na 1 para 20 é a mais próxima. Tá? Então ainda acho que está muito fraco as nossas paredes perto dos elementos. Então eu vou vir aqui, parede, e aumentar de 0,30 para 0,50, por exemplo. Vamos ver como que fica. Tá? Aqui a gente já tem uma diferença boa. Pode ser que fique legal. Tá? Então aí, Gabriel, para atualizar aqui, botão direito, atualizar, ele já vai atualizar a sua viewport. Aí você pode escolher para atualizar essa ou todas que você tem no desenho. Não tem problema, ele vai seguir. Tá? Então aqui eu gostei desse peso gráfico, acho que ele deixa bem evidente o que está cortando, o que não está cortando, como que está funcionando isso daqui. E agora, para finalizar, a gente já tem o peso gráfico concluído. Vocês podem estar se perguntando, pô, Gabriel, como eu melhoro essas representações de porta, de janela? Como eu estou trabalhando na 1 para 25, eu posso ter mais detalhe nessa porta, né? Pode sim, como você vai definir, é bem simples, tá? Essas portas têm toda a geometria configurada, gente. Então, vocês já definiram aqui o tamanho delas, como que elas vão funcionar, tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida nessa parte de fluxo de projeto também, a gente tem o nosso curso de noções básicas aqui no YouTube de forma aberta, que dá para ir lá assistir, tá? E qualquer dúvida também, tem a nossa equipe sempre disponível para ajudar. Mas vamos lá, como a gente melhora essa parte aqui de representação técnica, né? Nessa parte aqui, a gente vai ter a escala arquitetônica, que é esse item aqui de cima, ó. E conforme eu mudo esse item, ele muda diretamente no desenho. Então, se eu clicar aqui e colocar 1 para 50, automaticamente ele vai aumentar mais detalhes do meu desenho. Vocês vão ver aqui, por exemplo, nessa janela, que ele já vai colocar os itens aqui do frame da janela, né? Vai colocar aquela parte ali. Na porta, ele vai colocar a porta em si aqui abrindo. Se eu colocar 1 para 20, ele vai detalhar mais ainda, tá? Ele vai pegar esse carinha aqui e vai detalhar de fato como que é a espessura dela, como que ela está encaixando, ó. Então ela vai detalhar bem mais essa porta aqui, aonde que ela encaixa, como que está funcionando, e aí eu vou poder ir organizando. Na janela ela mostra o meio da janela, então fica bem mais detalhado, tá? Agora sim, vamos gerar o nosso PDF e comparar com o que a gente tinha lá atrás. Então, nesses 20 minutos de vídeo, o quanto que a gente conseguiu evoluir em representação técnica no Arcline, tá? Certeza que vocês vão se surpreender com o resultado. Bom, então aqui agora a gente tem o antes e o depois, tá? E olha o quanto que essa representação técnica melhorou, né? No começo a gente tinha essa planta caótica aqui, com um item sobrepondo o outro. Depois a gente começa a ter a organização, a paginação de piso, como que vai funcionar de fato isso, a projeção, a gente começa a ter o pontilhado, a gente tem essa sensação, né, de profundidade no desenho, a gente vê a paginação, a gente vê o peso gráfico. Se eu começar a dar zoom aqui, ó, a gente vai ver de fato alguns detalhes como de porta, a parede em relação ao piso. Aqui a gente não tem a diferença de peso gráfico, então a gente também viu essa melhora também no peso gráfico, né? Então em 20 minutos de vídeo a gente já conseguiu evoluir muito em representação técnica no Arcline. E aqui, gente, é importante eu falar que esse vídeo aqui a gente focou bastante nessa parte de mobiliário, nessa parte de interiores, né? Porém, essa regrinha aqui vai servir para qualquer área, tá? Desde que você tenha um elemento no Arcline, queira que um sobreponha o outro, queira colocar queira que representar mais coisas no Arcline, caso você queira qualquer coisa dessas,
vai servir para você independente da sua área, tá? Caso vocês tenham visto alguma coisa aqui no vídeo que não entenderam e quer saber um pouquinho mais, provavelmente nosso YouTube tem o nosso curso de noções básicas, tem diversos conteúdos. Se não, pode entrar em contato com a nossa equipe que a gente tenta auxiliar o melhor possível, tá? Bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo e até uma próxima.